Os muros exteriores estavam decorados com os altos e baixos relevos de portas e janelas falsas, cercas falsas de madeira, séries de jets e colunas tipo flauta. Enfim, uma cenografia completa talhada em pedra. Ao norte do pátio das capelas falsas, exatamente ao leste da pirâmide escalonada, estão as chamadas Casas Sul e Norte, duas construções muito maiores, mas igualmente falsas. A fachada da Casa Sul tem colunas cilíndricas com capitéis em forma de flor de lótus, símbolo do Alto Egito. Em uma das paredes de um estreito corredor está a pichação mais antiga do mundo, hierática e com comentários que fazem referência ao faraó Djoser. Foi feita por visitantes durante a 18ª dinastia. A fachada da Casa Norte tem colunas com papiros, o símbolo do Baixo Egito, o delta ao norte do país. Neste local, durante a cerimônia do Heb Sed, o rei recebia a coroa vermelha, que simbolizava sua autoridade sobre este território. Entre a Casa Norte e o chamado Templo Funerário de Djoser, encontrou-se o chamado Serdab, uma pequena capela com 2 orifícios em um dos seus muros. Através destes orifícios, podia-se observar no pátio uma estátua do faraó Djoser recebendo a brisa revigorante do norte. Esta figura impressionante, cujos olhos incrustados de cristal se perderam, é a primeira imagem tridimensional de tamanho natural de um monarca egípcio que se mantém até os dias de hoje. Ela observa, há milênios, a surpresa que as construções falsas contidas em seus muros causa a todos os visitantes de Saqqara. O disfarce que esconde a poderosa máquina quântica. Daqui vêm as teorias que afirmam que Saqqara foi a sua tumba nunca utilizada. Ao seu lado se encontram as ruínas do templo anexo à pirâmide, com seu único acesso no lado leste. Através de intrincados labirintos de estreitos corredores, conduzia a 2 pátios abertos, um dos quais escondia a verdadeira entrada de Saqqara nas profundezas da terra. Este pátio tinha como objetivo despistar o acesso principal às galerias subterrâneas. Este esquema de um templo anexo se repetiu em todas as 108 pirâmides que foram construídas nos anos seguintes. Saqqara foi abandonada com a chegada da Era de Ram em torno do ano 2320 a.C., quando a pirâmide de Quéops foi construída. O conhecimento sobre os acessos às câmaras e galerias subterrâneas se perdeu com o passar dos anos. As pedras de seus muros foram utilizadas como material de construção. Muitos nobres de períodos posteriores construíram suas tumbas neste lugar sagrado. Hoje, acredita-se que foi um cemitério e que o complexo original é a tumba do faraó Djoser.
Durante a 26ª dinastia, em plena decadência da civilização egípcia, ninguém sabia que o templo anexo escondia a entrada à câmara principal. Por ordem do faraó, foi cavado um amplo túnel do lado sul, embaixo da pirâmide, pois se acreditava que ali estava a entrada. A rocha foi perfurada, sendo mantidas muitas colunas em pedra para evitar que o túnel desabasse. Até que chegaram à Câmara Central, um espaço vazio de 12 andares de profundidade, um poço vertical com a forma de um obelisco virtual, bem no coração da pirâmide. A partir daí, descobriram que o acesso original estava, na realidade, no lado norte da pirâmide, e então puderam entrar em todo o complexo de galerias subterrâneas. A construção de Saqqara foi feita em 3 etapas, planejadas desde o início por Imhotep. Estas etapas permitiam que o complexo fosse crescendo e que a pirâmide se expandisse como o corpo de um ser humano. A primeira etapa começou com a construção da coluna vertebral do complexo, a escavação do poço vertical da pirâmide, que descia até uma profundidade de 30 metros. 12 andares de profundidade, que equivaliam a 50% da altura total da pirâmide acabada. Nesta profundidade foram cavados centenas de metros de túneis, bem como uma série de câmaras e galerias, parte fundamental do sistema. Na segunda etapa, uma pequena pirâmide escalonada foi construída sobre o complexo subterrâneo. Seu peso era exatamente 50% da pirâmide projetada. Utilizava apenas metade dos recursos e do esforço total. Além disso, podiam utilizar as instalações durante a construção. A carga elétrica gerada pela pirâmide pequena era utilizada para produzir ondas eletromagnéticas que facilitavam o deslocamento de todo o material necessário para a construção do complexo. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados djed, a distâncias regulares. Estes transferiam, de um para outro, a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha 2 bobinas de arame de ouro enrolados sobre madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. O pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente, de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar a Tura, a uma pequena distância de Saqqara, em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide, onde se localizavam as pedras de granito de quartzo.
As louças de granito eram colocadas na frente do último djed. Então, o sacerdote